Boa noite, a paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Jurandir, o apóstolo Jurandir. Aqui é o nosso canal do YouTube e quero te pedir, antes de começarmos a leitura da palavra de Deus, que você que já se inscreveu, tudo bem, não precisa mais se inscrever, mas aqueles que não se inscreveram ainda no meu canal, eu peço que você me ajude a se inscrever no meu canal. Então, quem se inscreveu não precisa mais clicar nesta palavra inscreva-se. Quem já se inscreveu não precisa mais clicar nesta palavra inscreva-se. Agora você que não se inscreveu ainda, aí eu preciso da sua ajuda, que você clique nesta palavra inscreva-se e aí você se inscreve-se e ainda dá um like, né? Like, o que é um like, pastor? Aí eu vou te dizer, tem um dedinho assim e tem o outro assim. Aí o que você achar certo, você aí curte, é uma curtida, é um like, tá certo? Que Deus abençoe a você, nesta noite de sábado, da qual nós estamos aqui, gravando mais um vídeo para a sua elevação espiritual, para o teu elevo espiritual. Nesta noite nós vamos ler no livro do Evangelho segundo São Lucas. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 29 ao 37. Que diz assim a palavra de Deus. Livro Evangelho segundo São Lucas, doutor Lucas, capítulo 10, versículo 37. Versículo 29 ao 37, que diz assim: Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojavam e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe a ferida, aplicando-lhe o azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Versículo 35 diz: E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Então Jesus aqui é uma parábola.
Uma parábola que fala a respeito do bom samaritano. Então, meus queridos e amados que nos assistem pelo vídeo no celular ou pela sua TV Smart, de qualquer maneira como você está assistindo, eu quero te dizer que nesta noite de sábado, dia 15, nós estamos entrando agora para poder te levar uma palavra a respeito deste bom samaritano. Olha, o grande evangelista Moody, ele costumava dizer que esta parábola é uma nítida história da redenção da humanidade, mediante o Filho de Deus, além das bênçãos espirituais derivadas deste texto da Escritura. Através dos séculos, ele já inspirou pintores formosos como o Rabat, e deu o nome a inúmeras instituições assistenciais e humanitárias, hospitais, abrigo, orfanato, centro de atendimento, associações protetoras, escolas, etc. Que cada integrante ouvinte nesta oportunidade seja um verdadeiro bom samaritano, no sentido bíblico, que cada um de nós seja uma bênção para seu próximo, seja ele vizinho ou não. Jesus sempre foi o nosso grande modelo. Está no livro de São João, capítulo 13, versículo 15. Veja bem, há uma resposta a aceitar acerca do próximo. Há uma pergunta acerca do próximo. Foi uma pergunta com segunda intenção e mal intencionada. E Jesus sabia que a pergunta do fariseu era uma cilada para apanhá-lo logo, e ele respondeu com esta parábola, a parábola do bom samaritano. A sábia resposta do divino mestre veio em forma de parábola, quando de uma só vez alcançou a todos os presentes e por fim pegou o doutor na malha fina da sua própria indignação e concluiu julgando a si próprio, como você vê no versículo 37. Um homem assaltado na estrada, no versículo 30, a vítima descia um homem que desce sempre está em desvantagem, né? Porque sempre alguém que desce está no declive, está sempre em desvantagem, nunca está em vantagem. Mas quem sobe está com vantagem, mas quem desce, ele está em desvantagem. Então veja que este homem, essa vítima que foi assaltada, conforme o versículo 30, a vítima está em desvantagem, e principalmente quando se trata de Jerusalém para Jericó. Que Jericó, como os irmãos sabem, já se fala muito a respeito daquele caminho de Jericó. Não era um caminho seguro, ali era um caminho que sempre acontecia muitos assaltos, e muitos que ali passava era assaltado, era espancado até a morte. E este homem passando por ali, e ali ele foi vítima desses certos meliantes, desses certos covardes, que ali pegaram aquele homem e ali assaltaram, ali bateram, ali machucaram, deixando ferido.
Mas acontece que passou muitos por ali e não tiveram uma atitude igual ao do bom samaritano. Veja, este moço deveria ou devia ser um judeu, pois vinha de Jerusalém, o centro nacional da religião judaica. Ele descia fisicamente, uma acentuada descida de Jerusalém para Jericó, próximo ao Mar Morto. Ele descia espiritualmente, é uma descida, como vamos falar, espiritualmente. Ele descia espiritualmente, é a queda de Adão e a sua consequência sobre seu descendente. É a queda de Adão e as suas descendências sobre seu descendente. É a escada do mundo moral, pecaminoso, sempre de descida. De Jerusalém para Jericó, de Jerusalém a Jericó, tinha mais ou menos 27 quilômetros e descia um total de cerca de 1.040 metros. Era uma estrada desolada e pedregosa. Os historiadores antigos chamavam de estrada sanguenta, porque era ali que sempre os malfeitores matava, machucava e deixava sempre as suas vítimas ensanguentadas. Então, os historiadores antigos chamavam aquela estrada de estrada sanguenta. Jerusalém é uma cidade do grande rei, a cidade do templo do Senhor, conforme escrito no livro de 1 Crônica, capítulo 23, versículo 25, e de santidade. Ora, Jericó era a cidade maldita. Não é o pastor Jurandir que está falando que Jericó era uma cidade maldita, mas está escrito no livro de Josué, no capítulo 6, versículo 26, e livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, que especifica o mundo e a sua fragrância e a sua má obra sobre Satanás. Descer de Jerusalém para Jericó, tipologicamente falando, é descer da comunhão com Deus para desfrutar daquilo que o mundo oferece, e isto é perigoso. Salteadores cruéis não eram simples ladrões de objeto que eram assaltantes, era roubar. Eles roubaram, feriam e deixava o viajante quase morto na estrada. Hoje ainda acontece estas cenas de salteadores que estão por aí, esperando alguém para assaltar. A fé e confiança em Deus é deixá-los caídos à beira da estrada destas vidas. Os indiferentes no próximo. O versículo 31 e 32. O sacerdote descia pelo caminho. O sacerdote era aquele que cuidava do altar. Veja que o sacerdote que descia pelo caminho era aquele que cuidava do altar, dos sacrifícios do povo diante de Deus. Ele representava a religião organizada e os levitas e religião prática. O sacerdote, como todo judeu, tinha o dever de socorrer até os animais, quanto mais um homem. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 4. E Hebreus, capítulo 5, versículo 1. Quem sabe o sacerdote não socorreu o ferido porque ele não socorreu o ferido porque achasse que aquilo era tarefa exclusiva do levita, não de sacerdote. Ou pensava ainda que
trocar em um morto era imundo. Realmente está escrito no livro de Levítico, no capítulo 22, que quem tocasse no morto era imundo. Vocês conhecem a história da viúva de Naim, e que Jesus, quando chegou, ele não tocou no morto, ele não tocou no defunto, ele tocou no esquife, ou seja, no esquife que levava o morto. Não podia tocar no morto. É bíblico. Está escrito no livro de Números, no capítulo 19, e também Levítico, capítulo 22, que era quem tocasse no morto se tinha como uma pessoa imunda. Veja que o levita, de igual modo, também o levita era um tocador de instrumento, era um cantor. Para os dias de hoje, o levita, ele era o que louvava, o que tocava, ele era um levita. Os levitas cuidavam dos sacerdotes, cuidavam das orações, do incenso, da limpeza, do suprimento, da música e das ofertas e muitas outras coisas. O levita fala das boas obras. Tanto o levita como o sacerdote olhava para o ferido, mas não viram com o espírito, olhava sem visão interior. Mateus 13 e versículo 15. O profeta Isaías teve uma experiência parecida, só via os outros com uma visão crítica, até que um dia ele se viu a si mesmo e partiu daí as coisas mudaram. Isaías capítulo 5, versículo 6, de 1 a 7. É a figura central da parábola em estudo. É um tipo do Senhor Jesus Cristo na sua compaixão, bondade infinita. Sua bondade consiste em esquecer-se de si mesmo para servir. Ele ia de viagem, conforme o versículo 33. Ele deixou tudo para trás, deixou a sua viagem e parou. Agora, quando viu aquele homem caído ali, então ele deixou tudo para trás, a sua viagem que ele ia, e agora ele, negócios perigosos, assaltantes, etc., ele parou para salvar o homem que estava organizando e quase morto. Jesus veio do céu à terra para nos salvar, uma vez que estamos organizando por causa das feridas do pecado causada pelos assaltantes, que é Satanás, conforme João capítulo 10, versículo 10. Aí diz, ao pé dele, versículo 33, viu o seu estado, vendo, o sacerdote e o levita olhavam e passaram de largo. Mas com o bom samaritano foi diferente. Ele olhou e viu. Foi logo solitário, moveu-se de íntima compaixão, sentiu que se passava como se fosse com ele mesmo, ou um dos seus. Ficou junto ao ferido e aproximou-se. Isso desceu ao seu nível do necessitado. Foi justamente isso que Jesus desceu do céu para nos socorrer. Jesus, ele veio para nos socorrer, nos tirar da mão de Satanás, da mão do inimigo, que ele veio, conforme está escrito no livro do Evangelho segundo São João, no capítulo 10, versículo 10, que o inimigo, Satanás, veio para matar, para roubar e para destruir.
Então, Jesus vendo aquele morto ali no caminho, ele estava morto, mas Jesus foi ao encontro dele para socorrer. É como eu, é como você. Jesus, ele não deixa nós caídos no chão, mas ele vem para nos socorrer. E veja, queridos, uma pergunta de julgamento. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Foi uma pergunta que eles fizeram. E Jesus fez do astuto doutor da lei o seu próprio juiz. Uma resposta parcialmente correta. O que usou de misericórdia foi o que a resposta foi dada. O que usou de misericórdia, versículo 36. Jesus fez do assunto uma resposta parcialmente correta. O que usou de misericórdia. O orgulho de doutor da lei era tão grande que ele não disse o samaritano. Sua resposta secretarista e separatista demonstra o tipo de pessoa que ele era. Jesus logo admoesta-o: vai tu e faz o mesmo, na posição quanto ao ensino desta parábola. Segundo o ensino de Jesus, o nosso próximo não é somente nosso irmão mais chegado, mas o próximo da mesma fé, denominação eclesiástica. Nosso próximo são todos aqueles carentes, os fracos, os necessitados, desprezados, os sofredores, os maltratados, maltrapilhos, os inimigos, etc. Porque Jesus, o próprio Jesus disse: amai os vossos inimigos. E nós temos que amar, porque é Bíblia, é bíblico. Amai os vossos inimigos. Foi a todos estes que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, conforme está escrito no livro de São Marcos. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Conclusão: a filosofia do salteador foi: o que é teu é meu, quero apoderar-me dele. A norma do sacerdote é do levita foi: o que é meu, quero guardá-lo. A regra do bom samaritano foi: o que é meu é teu, quero reparti-lo. Então essa é uma lição de vida. Quem era o bom samaritano? E o bom samaritano foi aquele que foi sem medo para cuidar daquele que estava ferido no caminho de Jericó, porque ali ele arriscou a sua própria vida para poder cuidar daquele que estava ali no chão, aquele que estava organizante. Saiba, meu amado, que Jesus, ele cuida de você. Saiba, meu querido, que Jesus, ele é o médico por excelência. Jesus jamais ele vai deixar você desamparado. Jesus mostra aqui nessa parábola que o teu próximo é aquele teu irmão que está carente, que está precisando de uma ajuda, de uma cesta básica, porque nesta época que nós estamos vivendo, estamos vendo nossos irmãos. Não é somente o seu irmão, é aquele teu próximo, é o teu vizinho, é alguém que está carente, alguém que chega até você no estacionamento, pede uma ajuda, é aquele alguém que chega no semáforo, te pede uma ajuda. É porque esta época, nesta situação o qual o mundo está hoje, muitos estão desempregados, muitos estão necessitados, sem ter o que comer, o que se alimentar. Então este é o que está morto, o que Jesus veio
para poder levantar, para poder ajudar, e também espiritualmente, aquele que está morto espiritualmente, que está deitado, que está caído, ensanguentado, porque o inimigo, ele veio para destruir, e assim tentou, e ali está ele sem forças, sem poder se levantar. Mas Jesus é o bom samaritano, que agora levanta o homem e dá força, levanta o homem e leva para uma estalagem, para poder agora, ou que está na estalagem, poder cuidar. E ele diz: cuida dele, tudo que tu gastares e põe na minha conta, porque quando eu voltar, eu pagarei. Então o Senhor Jesus, quando voltar, ele há de pagar. Tem muitos que sempre diz: coloca na mão de Deus, porque ele paga. Mas o Senhor, ele paga sim, mas ele já pagou um preço bem caro por minha vida e por tua vida. Um preço de sangue. Jesus morrendo ali na cruz do Calvário, ele pagou um alto preço pela minha vida e por tua vida. Nós estávamos mortos na estrada, nós fomos sequestrados, roubados, nós fomos feridos, porque o inimigo nos deixou desta forma, mas deixou deformado, mas Jesus veio e nos transformou. Porque o inimigo deforma, mas Jesus transforma. E neste vídeo, querido, Jesus, ele é o nosso médico por excelência, ele é o bom samaritano, ele é o que cuida da minha vida e da tua vida, tanto seja ela material, como seja ela espiritual. Que Deus te ajude e que te abençoe, porque Jesus, ele é o mesmo ontem e hoje, e ele é eternamente. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais haverão de passar, porque Jesus, ele continua sendo o mesmo de ontem e de hoje. Ele ainda é o bom samaritano. O bom samaritano que cuida de mim e cuida de você. Não se esqueça disto, que o Senhor Jesus está entrando neste momento na tua vida para cuidar de você. Você que disse que está doente, neste momento Jesus está curando você dessa sua enfermidade. O bom samaritano está entrando com a providência na tua vida. Ele está tirando todas as dores. Ele está agora te levando agora para o ponto socorro, que é a estalagem, onde está aquele que vai cuidar de você. Saiba que Jesus, ele é o médico por excelência. Ele cura, ele faz cirurgia e não deixa cicatriz nenhuma. Ele é este Jesus que eu estou falando para ti, o bom samaritano, que dá a sua vida pelo aquele que está ali no chão, deitado. Ele não tem medo que o que fez com aquele homem viesse a fazer com ele, mas ele fez, porque ele é o bom samaritano. Veja quantos passaram por ali e não ajudaram, mas alguém como bom samaritano que está presente, a Bíblia diz no livro de São Mateus, no capítulo 18, versículo 20, que diz assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí disse Jesus, eu estarei com eles. Então Jesus está no nosso meio, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele está presente. Jesus está presente na minha vida e na tua vida, e que Deus nos ajude e nos abençoe. Tenhais uma boa noite e a paz do Senhor. O apóstolo Jurandir encerra este vídeo, e não deixe de fazer comentários. Comente. Se você não se inscreveu ainda, você pode se inscrever no meu canal. Agora, se você já é inscrito, não se inscreva, porque aí você está se desfazendo da inscrição que você fez. Então, se você se inscreveu, é para me seguir. Se você clicar novamente onde você se inscreveu, você vai desfazer
aquilo que você fez em outros vídeos. Aí você está desfazendo, está deixando de me seguir. E aí você vai e não está me ajudando. Eu quero que você me ajude, tá? Deus abençoe a você. Eu sou o pastor Jurandir e quero desejar uma boa noite e um ótimo sono durante esta noite, desse sábado, para que você possa receber de Deus as bênçãos que Ele tem para te dar. O bom samaritano, Ele cuida de nós. O bom samaritano, Ele cuida de você e cuida de mim. No nome de Jesus Cristo, o bom samaritano. Esteja na paz. Deus te abençoe.